primeiro especial é sobre a vida de Nine na mansão Forton com os outros homens-lobo. Desde sempre Misen e Jack não têm uma relação boa, e só piorava quando Jack confundia o Nine com Misen. Ele ficava muito irritado, quebrava tudo à sua frente, odiava a existência de Nine, porque tinha que ser seu gêmeo, porque tinham que ter o mesmo rosto. Tinha que o eliminar, mas isso tinha que acontecer bem longe dali. Acreditava que até ele estava cansado da vida. Misen tinha até achado que Nine viveria naquele quartinho, perderia a vida pela fome, mas espere um minuto, como ele estava conseguindo alimentos? Enquanto Misen ficava louco, Nine apenas tentava sobreviver, ignorado por sua família, vivia em seu canto, lendo sobre o mundo humano, aprendendo sobre classes, cortesias e tudo que podia, pensando se conseguiria viver no mundo humano. Tinha que manter o foco, precisava aprender tudo sobre os humanos, já tinha decidido ir embora daquele lugar. Mais tarde, tentando se esconder com uma capa, Nine corria até uma velha residência, que pertencia a antigos homens-lobos, que foram tratados como traidores e até mesmo perderam a vida, apenas por estarem próximos aos humanos. Ainda estava relutante em viver com os humanos. Precisava de mais coisas que pudessem o ajudar. E chegando naquela cabana abandonada, procurava tudo que poderia o ajudar pegando um livro e voltando para o seu único canto na mansão Forton. Mas enquanto subia as escadas algo derrubou. Por pouco Nine se não feria gravemente. Misen se aproximava dele o chamando de irmãozinho, perguntando por que estava deitado ali no chão. Tinha caído? Ao ouvir Nine tremia de medo. Misen continuava falando que ele deveria ser mais cuidadoso. Era seu amado irmãozinho, mas nem conseguia andar direito, porque estava correndo por aí. Como um choque, Nine lembra do livro, correndo para ele e o segurando. Precisava proteger aquele bem, ali poderia estar sua salvação. Misen continuava com aquele sorrisinho. Tinha corrido para ler um livro? Ainda fazia coisas tão estranhas. Nine juntou coragem para dizer que não se importava, que era uma pena que ele tivesse que obedecer às ordens do pai deles. Misen ainda com aquele sorriso se aproxima rapidamente de Nine segurando pelo pescoço, falando que ele, Misen, era o único que poderia chamar o líder de pai, queria apenas saber o que ele estava procurando. Cada vez que Misen via o medo nos olhos de Nine sua raiva aumentava, porque ali sentia que estava se vendo com medo. E isso soava tão ridículo. Apenas quando escutam os gritos de Jack procurando por Misen irritado, ele solta Nine deixando a marca em seu pescoço, deixando Nine para trás, mas feliz pelo machucado que tinha causado. Mas ainda não estava satisfeito, indo ao encontro de Jack, o machucando o máximo que poderia, ou melhor, o máximo que queria, dizendo que ele não era um rival para ele, já estava irritado com aquele ser inferior, mas tinha uma ideia, a partir daquele momento, Jack se tornará inferior ao Nine. O machucando mais ainda com um sorriso. No dia seguinte Jack estava em cima do muro, ferido, com uma nova cicatriz no rosto, estava sentindo tanta raiva, mas ao escutar uma voz familiar perguntando se ele estava bem, ele se assusta ao ver aquela figura, pensando que era Misen bem à sua frente, mas assim que revelar ser o Nine, a raiva dele volta, lembrando das falas de Misen, começava a gritar para ele cuidar da própria vida, como alguém mais fraco que ele se atreveria a se preocupar com ele. Um lixo que foi jogado fora, mandando ele não se intrometer e desviver. Nine aperta a planta em sua mão que ele tinha colhido para ajudar Jack, mas ao ouvir cada palavra ele sai daquele lugar, indo para a floresta, como queria poder esconder suas orelhas e garras, talvez assim conseguisse escapar daquele lugar. Enquanto isso Misen tinha entrado no quartinho que Nine usava, vendo as anotações, os livros sobre humanos, ele ria, não conseguia acreditar que o lugar que seu irmãozinho tinha escolhido para fugir foi o mundo humano. Realmente ele não tinha orgulho nenhum como homem-lobo. Mas isso jamais irá acontecer. Achava mesmo que conseguiria se adaptar lá? De jeito nenhum, assim não será divertido. O tempo mudou, Nine continuava a viver sozinho, aprendendo a sobreviver por si só. Enquanto andava pela floresta sentia que as defesas de Misen na barreira tinham aumentado, mas também sentia um cheiro estranho, correndo para verificar, encontrando uma criança, um menino sozinho. Enquanto aquele pequeno parecia feliz por ver o lobo, Nine estava preocupado. O que uma criança humana estava fazendo ali? Se aproximava dele, o pequeno feliz abraçava o focinho do lobo. Nine pensava se ele estaria sozinho ali? Como conseguiu passar por todas as alucinações e feitiços que tinham na entrada daquela floresta? Tinha um mau pressentimento. Tentava afastar aquela criança com o focinho, precisava que ele fosse embora. Mas o pequeno apenas abraçava o lobo, achando que estavam brincando. Quando Nine se afasta o pequeno começava a chorar. No desespero ele se aproxima de novo e lambe o rosto do pequeno que começa a sorrir. Rapidamente ele segura o pequeno pela blusa e sai correndo com ele. Precisava tirar ele dali. Mesmo que não conseguisse sair, precisava o levar até a entrada da floresta. Chegando na barreira, ele coloca o menino no chão e a empurra com o focinho para fora. Será que era coincidência o pequeno ter ido ali? Sabia que as magias dessa floresta afetavam as pessoas fortes, mas ignoravam as fracas. Só assim esse garotinho conseguiu entrar naquela parte. Mas será que não deveria ir também? Era apenas mais um passo. Mas não conseguia continuar, pelo menos não agora. No dia seguinte Nine encontrou de novo aquele pequeno, e novamente levou para a barreira o empurrando para fora. Mas isso foi se repetindo dia após dia. Devolver o pequeno para o mundo humano virou rotina. Sentindo o pequeno toque dele, a alegria no olhar da criança, Nine acabou entregando seu coração àquele pequeno, mas sentia lá dentro que não deveria fazer isso. Mas Nine tinha um defeito, não era sua personalidade, nem o desejo por carinho, mas sim não ver a malícia em relação a ele. E em um dia, muito irritado Jack só pensava em vingança, mas sendo o idiota que é, mirou sua raiva no lobo errado, e ainda acreditou que Nine estava querendo divulgar os segredos deles para os humanos, então acabou caçando Nine na floresta, encontrando ele com o pequeno, como ele se atreveria a estar com um filhote humano.
E no meio daquela briga Nine não poderia fugir, precisava proteger aquela criança. Apenas mandando o pequeno fugir, aguentando cada golpe de Jack. Nine foi arrastado de volta para a mansão Forton, sendo jogado na frente do líder, ainda tentou explicar, mas sua voz era rapidamente silenciada, só pensava na criança, tinha conseguido escapar? Por favor que tenha conseguido. E ali, naquele dia, Nine perdeu seus poderes, seus caninos, sua língua foi selada, sentia o desespero correr em suas veias, não conseguia encontrar uma razão para tanto ódio. Voltando para os tempos atuais, Nine estava contando toda essa história para Anne e seus irmãos, e sabem quem era aquela pequena criança? Era o Tom, o irmãozinho de Anne. Ela pedia 1000 desculpas pelo acontecido, deveria ter cuidado melhor de seu irmãozinho. Nine pedia para eles pararem de chorar, afinal não tinha terminado de contar a história, e ela tinha um final feliz. Contanto o que Melissa fez por ele, Nine sentia uma coisa: cada dia, cada momento que passava com Melissa são como milagres para ele, deixando as crianças contente, chamando Melissa de forte, incrível, uma verdadeira heroína. O segundo especial é sobre Iona. Antes de trabalhar para a família Fordevrat, ela vivia no templo junto de outras jovens damas, que eram enviadas para lá, na esperança que se tornassem flores inatingíveis na alta sociedade. Iona sempre tinha sucesso, já que era amada pelo autor, sempre no centro das atenções, sendo a candidata mais proeminente de se tornar uma santa, e cada dia Iona odiava cada vez mais isso. Vivia naquele templo há quase 10 anos, mas sua vida nem sempre era essa perfeição que achavam, chegou até mesmo a ser trancada por considerarem que ela estava possuída. Iona tinha apenas uma vontade: fugir. E precisava fazer isso antes de seus 17 anos, depois disso ela se tornaria santa, e seria impossível sair do templo. Então, durante uma atividade que não era comum ela estar, acabou encontrando a Yuri, não conseguia entender, porque se sentia tão desconfortável perto dela. Era uma maga? Talvez pudesse a ajudar a fugir? Mas sentia que existia um muro entre elas, como poderia conseguir ajuda? No final daquela atividade, ficou tanto tempo de joelhos que não sentia seus pés. O que deveria fazer? Não poderia demonstrar isso na frente dos mais poderosos dentro do templo, sua oportunidade de entrar naquele lugar sumiria, o único local que poderia achar magos para seu plano. Observava Yuri se levantando normalmente e o desespero interno aumentava, até que um homem que a acompanhava, Philip, estendeu a mão a levantando, mas quando aquele homem se aproximava questionando a cena, Philip apenas disse que tinha pisado na roupa de Iona sem querer e quase derrubou, conseguido ajudar Iona, a levando até mesmo a ir em outra sala, a da água benta. Encontrando Yuri novamente, tendo uma breve conversa, não entendia por que se sentia desconfortável com aquela garota, ela não lembrava ninguém que não gostasse, nunca tinha falado com ela antes, mas aproveitou quando Yuri perguntou se era o sonho dela se tornar santa, revelando que estava ali contra sua vontade e queria saber se tinha como sair dali com magia. Yuri não sabia o que fazer, não conseguiria ajudar. Pedindo para Yuri deixar isso de lado, ela resolve dar uma coisa como pedido de desculpa, pegando dentro daquela fonte 2 pérolas, entregando uma para ela, assim poderiam manter contato, mostrando a ela como usar. À noite Iona vai para o seu quarto, levando a outra pérola consigo, agora ela apenas queria descansar, mas no dia seguinte enquanto se preparava para a oração da manhã e ignorava o falatório de Yuri através da pérola ela estranha, ninguém tinha aparecido em sua porta, e Yuri acaba chamando a atenção dela quando fala de médicos e que estava uma confusão no templo, que eles tinham entrado em contato com os Elizabeth atrás de um mago que pudesse ajudar, só tinha um motivo para o templo ficar assim. Com uma pessoa doente, a atual santa que tinha quase 3 dígitos de idade mas não poderia deixar esse mundo já que não tinha ninguém para substituir, rapidamente ela esconde a pérola e pensava se o templo sobreviveria sem uma santa. Assim que aparece em seu quarto perguntando se ela queria fazer a oração, Iona pede para ver a santa, mas não a deixaram ir sozinha. Philip entrou no quarto junto, aquele quarto com muito incenso, sem janelas, esse seria o seu destino. Ficar presa naquele templo. Juntando coragem para falar com a santa Iona pergunta o nome dela, o nome que ela perdeu assim que ganhou o título de santa. Ela responde dizendo que seu nome era Roxana. A santa já estava muito fraca mas precisava falar com Iona. Quando era mais nova seu pai a fez acreditar que era um orgulho da família, se tornaria uma santa, aquela que é amada pelo Criador. Se dedicou apenas para o templo, mas ali deixou de ser quem é e virou apenas um símbolo. Via e ouvia tantas coisas mas não tinha coragem para falar. Sentia que murchava cada respiração, não tinha como culpar ninguém, ela mesma tinha escolhido aquele caminho. Mas nenhuma jovem deveria ter que se tornar santa sem saber o que isso significava, então ela pergunta diretamente a ela. Iona Winterfalls desejava deixar aquele templo? Agarrando aquela oportunidade ela confirma. Então a santa diz para Philip que esse seria o seu último pedido para esse maldito mago, para de pensar em fugir com ela, leve Iona que ainda era jovem e com futuro pela frente. Iona fica surpresa e Philip usa seu poder para quebrar a parede do quarto da santa. Estendendo a mão para Iona, ela já tinha pensado por si? O caminho ali seria fácil, difícil era o depois. Iona segura a mão dele e Philip junto dela fogem do templo enquanto ele contava como a santa o escolheu e o protegia. Seu plano era fugir com as duas, mas agora precisava tirar Iona e depois voltaria para salvar a santa. Sem Iona lá eles teria que cuidar melhor da santa. Iona curiosa perguntava quem ele realmente era. E ele se apresenta como Johann Elizabeth. Ele tinha fingido ser um sacerdote por 8 anos, apenas não tinha ido embora com a santa ainda porque ela se recusava a ir. Mas agora para onde levaria Iona? Não tinha como levar para Winterfalls e nem para a família Elizabeth. Com certeza a expulsariam de lá. Ele acabou a levando para uma cidade portuária, mas diferente dele Iona aprendia rápido.
começando a trabalhar em uma loja de roupa, subindo de nível, perdendo dinheiro para jogos de azar uma vez e tendo uma série de vitórias em seguida. Já trabalhou com condução, escritora fantasma, cozinheira, ainda vivendo com Johan naquele lugar. Até que quando Yona completou 17 anos, Johan foi até ela alertando sobre o templo, que talvez os procurassem ali. Mas ela diz que já tinha um plano, viraria empregada da família Fordevrat. Sabia que a filha deles não mantinha uma empregada por muito tempo, mas se sentia confiante. Além disso, se tivesse a proteção do duque, o templo não poderia chegar nela. Como ela já tinha se decidido, Johan diz que voltaria ao templo para chegar perto da santa. As coisas deram certo para Yona, mas pouco depois ela recebeu a notícia que Johan foi acusado de tirar a vida da santa e por isso sua magia seria removida à força antes de seu encarceramento indefinido. Acusado de ter levado a próxima santa, enquanto fingia ser um sacerdote, até a casa Elizabeth o deserdou e por causa de seus feitos considerados horríveis ele teria que sofrer pelo resto de sua vida. O que eles não sabiam era que esse tinha sido um pedido da santa. Não queria mais viver. Johan não queria, não conseguiria. Implorava para ela não pedir isso. Yona corria até onde Johan estava preso. Queria o ver. Mas não foi permitido, então ela perguntou quanto era a fiança dele. O guarda estava incrédulo. Johan permaneceu preso. Mesmo depois da queda do templo e a dinâmica de poder mudar, eles imploravam pela volta de Yona. Mas ela estava muito ocupada, juntando seu dinheiro. Nesses 5 anos que se passaram, ela contava cada moeda. Sabia que seria impossível juntar tanto dinheiro, mas não tinha planos de desistir. Juntaria dinheiro loucamente, era o melhor que poderia fazer. Então apenas pedia uma coisa, que ele sentasse e esperasse até que ela pagasse a fiança dele e pudesse o socar. O terceiro especial era sobre Nain e Melissa. Desde que ela se tornou duquesa, tanto o novo imperador quanto os homens-lobo têm dado muito trabalho a ela, nem ao menos tinha conseguido passar um tempinho com Nain. Não estava certo. Decidida, ela diz para Nain para eles tirarem um dia de folga, aproveitando para ir ao encontro. Melissa se arruma e ao ver Nain arrumado fica encantada. Mas tinha um problema, ela era muito famosa agora na cidade, como poderiam sair? Só se fosse com um disfarce. Colocando em Nain um bigode falso, mas ele também tinha preparado um disfarce para ela, um óculos com bigode com magia para disfarçar. Mas para não esconder a beleza deles, vamos só fingir que os óculos e bigodes estão ali. Aproveitaram para andar pela cidade. Com a cidade movimentada e com tantas coisas para ver, eles aproveitavam cada barraquinha. Até mesmo compraram uma pulseira de casal. Mas a felicidade não durou muito, a pulseira de Nain tinha quebrado. No desespero, a vendedora oferece outro de graça, mas ele também quebrou. Mas depois de algumas tentativas e muitas pulseiras, eles saem de lá com suas pulseiras de casais. Enquanto andavam, Melissa aponta para uma nova barraca. Quando se aproximam, veem que é uma loja que vendia réplicas da espada dela. E as surpresas não paravam aí. Acabam encontrando Carter e Robbie. O disfarce não funcionou nada com ela, pois logo foi reconhecida pelo outro casal. Na tentativa de ainda fingir não serem eles, Nain Corado diz que o amor dele já tinha dito que ela se confundiu e que não era mordomo. Carter apenas pede para ele segurar Melissa mais forte. Afinal, a duquesa estava para explodir de felicidade por ter escutado Nain a chamando de amor. Demorou um pouco para que ela se acalmasse, e depois de Carter rir bastante do disfarce deles, ela sugere de fazerem os encontros juntos, ou seja, um encontro duplo. Mas ninguém tinha gostado da ideia, principalmente Robbie, falando em que eles não se viam há tanto tempo, não seria melhor passar um tempo sozinhos? Carter olhava em seguida, levanta o queixo dele. Estava querendo ficar sozinho com ela? Entendia bem como ele se sentia, mas já iam ficar sozinhos a noite inteira. Qual era a pressa? Não precisava ficar tão tímido. Melissa cobria os ouvidos de Nain na hora que Carter começou a falar, em seguida para pega a mão dele, dizendo para correm no 3, e rapidamente eles correm dali, deixando Carter e Robbie sozinhos. E Nain a levava para a floresta, especificamente um penhasco onde ninguém os encontrariam. Enquanto Melissa olhava a paisagem, Nain simplesmente mostra uma cadeira para ela se sentar e em seguida começavam a falar sobre os homens-lobo e a magia antiga. Ele tinha uma teoria, e se a magia que criava uma ilusão naquela floresta não fosse criada pelos homens-lobo, mas sim para os homens-lobo? E se algum tempo atrás uma maga e um homem-lobo se apaixonaram? Nain contava como se fosse um conto de fadas, e se a maga apaixonada se ofereceu para criar uma magia para proteger a floresta onde o homem-lobo vivia, e ele devolveria o favor na mesma moeda, oferecendo o maior encantamento que podia, oferecia flores de fogo eternas. Logo que falava isso, fogos de artifícios explodiam atrás dele. Nain continuava a falar para ela que existiam muitos encantamentos que podem enganar os olhos, e esse era apenas um deles, podendo ser acionado com apenas uma frase específica. Eles não eram fogos de artifícios reais. Melissa ainda olhava aquele espetáculo achando lindo. Os fogos se moviam como se quisessem contar uma história. A cintilante maga dourada encontra o brilhante homem-lobo azul, e eles se apaixonaram à primeira vista. Mas como qualquer história de amor, eles também encontraram obstáculos. Mas eventualmente eles encontravam uma forma e se beijavam lindamente. Ela ainda estava encantada olhando aquele espetáculo. Mas Nain a chama, Corado se aproximando dela, ela estava surtando internamente. Era o momento do beijo. O que deveria fazer? Estava tão nervosa. Mas com toda certeza ele também estava, né? Parecia que ele estava sentindo algo e abre os olhos dando de cara a cara da Melissa. Com um sorriso ele se afasta e volta a olhar os fogos. Melissa acaba abrindo os olhos. Sem entender nada ela volta a olhar os fogos. E cada vez que a cena de beijo voltava eles tentavam novamente, mas sempre dava algo errado. Melissa, decidida, pergunta para ele se poderia o beijar. Eles se aproximavam. Estavam tão perto. Mas novamente não deu certo. Melissa já tinha desistido. Mas Nain, com a mão no rosto dela, acaba beijando.
E depois do primeiro beijo, eles continuaram ali por um bom tempo. Voltando bem tarde para a mansão com a roupa suja e algumas marcas, nem escutaram muito Yona falando já que no dia seguinte seria o casamento deles. No convite tinham alertas muito importantes. Desde o que era proibido até as consequências de informações vazadas, deixando claro que nem o imperador nem os outros homens-lobos estavam convidados. O ex-duque, Christian, estava surpreso de poder ver o casamento da filha. Pensava que ela viveria solteira pelo resto da vida depois de romper com o imperador. Ignorando a fala do pai, Melissa lembrava que finalmente iria ver novamente Yuri. Depois de tudo que tinha acontecido, a maga tinha viajado pelo império fazendo trabalho voluntário, conseguindo até convencer a família Elizabeth a popularizar a magia. Christian, vendo a filha o ignorando, puxa novamente assunto, perguntando se agora o casamento realmente iria acontecer? Essa era a esperança dela. Afinal, o casamento já tentou acontecer tantas vezes. Na primeira, Jake apareceu com os outros homens-lobo e, vendo Jack presente, começaram a brigar, destruindo completamente o local. Na segunda tentativa aconteceu outra confusão completamente diferente. Os fãs dela atrapalharam o local e dessa vez foi o imperador que resolveu brigar quando tudo estava sendo resolvido. No terceiro casamento, quem atrapalhou tudo foi seu cavalo, que resolveu invadir o casamento. E agora era a quarta vez, torcendo para que tudo dê certo, cortando todos que atrapalharam as primeiras cerimônias. Mas as coisas ainda poderiam dar errado. Uma das empregadas correu até Melissa, levando ela até outro desastre. Seu vestido de casamento estava destruído. Mas Melissa não se importou. Não era sua única roupa. O que tinha de tão especial naquele vestido? Pegando outra roupa. Nine já estava pronto esperando sua amada duquesa, que aparece usando uma roupa bem diferente do vestido, mas que combinava bem com a Melissa. Nine estava admirado com ela. E dessa vez nada iria impedir o famoso casamento acontecer. E realmente, todos estavam reunidos, comemorando a felicidade de Melissa e Nine. Sem ninguém atrapalhando, nenhum homem-lobo arranjando confusão, nem convidados exaltados, nem cavalos e principalmente sem o imperador. Até mesmo a hora de jogar o buquê deu super certo e Robbie deu a vida para pegar aquelas flores. E finalmente assim o casal estava oficialmente juntos. 2 anos depois do casamento, Melissa estava em suas atividades fora da mansão e sem Nine, até que uma garotinha de cabelos pretos e olhos iguais aos dela seguiu, não dizia nada. Mesmo que perguntassem, a pequena continuava calada. Será que ela tinha algum problema para revelar seu nome? Será que poderia ser uma princesa perdida de um país distante? Não tinha como saber e sem ter a quem recorrer e ainda com a pequena seguido, Melissa leva para sua mansão. A primeira a ver a criança foi Carter, que já perguntava se aquela pequena era filha de Melissa. Elas eram tão parecidas. A duquesa não gostou nada da pergunta, não pela garota ser parecida com ela, mas sim por essa pergunta insinuar que ela teria tido um caso. Dizia que não conhecia a garota. Carter olhava para a pequena. Ela era realmente parecida com a duquesa. Poderia ser uma parente distante ou algo assim. Mas Melissa responde que todos os homens da família não tinham capacidade reprodutiva e de sobrevivência. Até onde sabia nem tinham parentes colaterais. Mas iria perguntar ao duque anterior. Por ora tinha mandado procurarem os pais da pequena. Enquanto conversavam sobre aquela criança, Nine aparece, chocado com o que via. Melissa tentava se explicar, mas rapidamente Nine toma a postura de mordomo chamando ela de senhorita Melissa. Só a palavra senhorita já fazia Melissa sentir que estava ferrada. Já dentro da mansão, finalmente com as coisas explicadas, mas Nine já tinha notado que não tinha como aquela criança ser filha de Melissa. Afinal, quando a pequena tinha nascido, ela e Nine estavam todo o tempo juntos. Em poucos segundos ali a situação escalonou. Simplesmente as duas começam a implicar uma com a outra. Isso porque Melissa estava meio risonha pensando que aquela criança parecia um pão amassado quando fazia cara feia. Nine ria vendo as duas. Dizia que elas realmente pareciam mãe e filha. Melissa, sentindo que tinha algo a mais ali, pergunta se ele tinha algo em mente. Nine apenas fala que estivesse pensando em como seria ter um filho com ela. Ela parecia se dar bem com crianças. Mas por serem de espécies diferentes isso não tinha como acontecer. Melissa, cobrindo os ouvidos da pequena, diz que, ignorando a parte de serem de espécies diferentes, teriam que cuidar daquilo primeiro, uma certa ferramenta de homem-lobo que ele tinha. Acontecendo que na lua de mel Melissa teve um real susto. Enfim. Voltando à criança, Nine dava atenção à pequena que ficava admirada com a beleza dele. Ele pergunta o nome dela, e diferente de como foi com a Melissa, ela revela a ele que seu nome era Chelsea. Então ele aproveita para perguntar sobre os pais dela, mas ela não conseguia lembrar dos próprios pais, por isso seguiu a Melissa. Então, sem terem o que fazer, se tornaram os guardiões temporários dela. Agora a pequena Chelsea viva na mansão, todos os empregados estavam encantados com ela e tinham certeza que ela era filha de Melissa, ou seja, a nova senhorita deles. Mesmo que ela explicasse, de nada adiantava, e para piorar, durante o almoço seu pai simplesmente apareceu falando que ficou sabendo que ela tinha trago a filha escondida para a mansão. E novamente ela teve que explicar toda a situação. Para surpresa dela, Christian estava encantado pela pequena, parecia tanto com Melissa mais nova, chegou até mesmo a dizer a ela que ele era seu avô. O ex-duque realmente tinha mudado bastante. Os dias se passaram e finalmente a investigação de Melissa deu algum resultado, e após ler a investigação ela diz para Nine que depois de algum tempo eles terão que usar a força novamente. Mas para resolver tudo, ela foi chamar a pequena para um piquenique. De início ela recusou, mas quando Nine falava que estariam juntos dela e não deixariam nada de ruim acontecer, ela finalmente aceita. Graças ao que pode ter acontecido antes de encontrar Melissa, a pequena tinha medo das ruas, e se perdesse eles também? Melissa dizia que era forte e iria proteger, nada iria acontecer com ela. Antes que pudesse se arrumar para sair, Chelsea mostra para Melissa um leão de pelúcia que tinha encontrado em seu armário.
O mesmo leão que Melissa ganhou para Nine, ele tinha guardado lá, pois tinha um plano, queria mostrar para todos aquela pelúcia que tanto adorava, mas sabia que não poderia, então deixou no armário da Chelsea. Sendo uma criança, ninguém a questionaria por mostrar sua pelúcia para todos. Mais tarde eles se arrumam e todos saem combinando. A levaram para ver a cidade melhor. A pequena Chelsea estava muito feliz e sorridente. Enquanto isso, Melissa observava tudo atentamente, notando uma movimentação estranha. Seu plano tinha dado certo. Falando com a Chelsea, dizendo que sairia rapidamente, precisava resolver um assunto. Enquanto isso, deveria experimentar os espetinhos junto de Nine. Ela não queria que ela fosse, mas aceitou apenas pedindo para ela voltar logo. Enquanto o homem olhava para os três, acaba perdendo Melissa de vista e quando ele menos esperava Duquesa o derruba no chão, dizendo que prometeu a Chelsea que voltaria logo, então tinha que acabar com isso rapidamente. Naquela investigação informava que tinha um grupo estranho vigiando a criança. E acreditavam que os pais dela foram atacados enquanto passeavam e por isso a pequena correu até Melissa. Se essa parte for verdade, a Duquesa acabaria com eles nesse exato momento. Ela o pressionava. Quem ele era? Por que estava perseguindo a Chelsea? Sabia que ele não estava sozinho. Se ele não respondesse, teria que bater nele. O homem desesperado dizia que apenas estava seguindo ordens. Não podia recusar uma ordem imperial. Melissa fica surpresa o soltando. Que história era essa de ordem imperial? Mas em sua mente ela se questionava, porque ele era tão familiar. Até que lembra, aquele homem era membro da guilda do Jake. O puxava pela roupa, tinha ido para acabar com a Chelsea. Desesperado ele negava, como poderia ousar pensar em ferir a sobrinha do imperador? Melissa fica confusa, como poderia ser verdade? Sobrinha de Ian? Pegando as informações, Melissa vai se encontrar com Nine, no final do passeio enquanto Chelsea descansava. Melissa explica toda a história para seu marido. Acontece que existia uma princesa no Império que sua identidade era praticamente desconhecida. Por causa de sua saúde frágil, estava se recuperando no campo, até que um dia ela deixou esse mundo. Mas tinha um boato de que ela tinha tido um filho com um cavaleiro próximo a ela. Se sentindo culpado por sentir que negligenciou a própria irmã, o imperador mandou que procurassem a criança. Descobrindo que a criança estava vivendo com o casal, por motivos políticos não poderia pegar a pequena agora. Então tinha mandado a guilda cuidar dela secretamente, enquanto via uma maneira de a trazer para o palácio, mas o casal que estava cuidando dela não eram bons. Pensando em a vender para os inimigos do Império, a guilda conseguiu a impedir. A negociação e Chelsea fugiu. Agora Nine e Melissa não tinham muitas opções. Então quando voltaram para a mansão, eles se sentaram com a pequena explicando da melhor forma a situação e sobre o nascimento dela, deixando que ela tomasse a decisão do que seria feito agora. No dia seguinte Melissa vai até o imperador, dizendo que tinha a criança dele, Chelsea. Ele dizia que ela não precisava assumir a responsabilidade de cuidar dela, ele poderia assumir. Ela diz que Chelsea preferia a propriedade dela ao invés do palácio e preferia o nome Fordevrata Basilius. Ian pensa um pouco e deixa a pequena aos cuidados dela. Melissa diz que a fará a criança mais feliz do mundo. Inicialmente Melissa não estava interessada em ter filhos tão cedo, sabia que poderia esperar um tempo. Até procurar um herdeiro, esse pensamento não mudou. Se Chelsea quiser ser a próxima duquesa, treinaria e entregaria o cargo, mas se ela não quisesse, procuraria um novo herdeiro, apenas quer que a pequena faça o que quiser. Faria o possível para apoiar, talvez nada seja suficiente. Os dias podem continuar a ser desajeitados, estranhos e cheios de primeiras vezes. Poderiam até passar todos os dias lutando um pouco, mas também poderiam encontrar maneiras de serem mais felizes a cada dia. À medida que o tempo passar e viverem juntos, tudo ficará bem desde que dediquem seu tempo amando um ao outro. O próximo especial foca em Carter e como conheceu Robbie. A ex-cavalaveira contava para Chelsea que se empolgava com a história. Naquele dia Carter estava afastada dos seus serviços por um erro em seu serviço anterior. Pensou que estava protegendo uma inocente, mas na verdade aquela pessoa era falsa. Com isso Carter teve que ser afastada por um tempo. Mesmo sabendo disso, ela ficava nas áreas mais afastadas do palácio, lembrando de todo o ocorrido, mas sua atenção era desviada a um homem. Loiro que parecia estar muito bêbado, porque ele estava brincando ali. Sempre a ponto de cair, ela achava a cena engraçada e fofa ao mesmo tempo. E em segundo que se distraiu, aquele homem foi pego por um coelho gigante. Naquela agitação Carter viu o rosto daquele homem o achando lindo. Rapidamente ela foca em o salvar pulando da árvore e com um pedaço de madeira corria na direção do animal. O quão bêbado alguém tem que estar para não reagir naquela situação? Ela gritava para chamar a atenção do homem e em poucos minutos ele estava livre e Carter estava em sua frente protegendo, dizendo com firmeza para ele correr quando ela mandasse, mas ele olhava para ela questionando, deveria fugir sozinho. Jamais. Se ele fosse embora ela iria junto. A cavaleira achava fofa a reação dele, então focou em acabar com aquele animal. Ela finaliza a história para Chelsea dizendo que acabou com o monstro e protegeu o Senhor Gatinho. Mas essa história também tinha mais coisas pelo lado de Robbie. Acontece que ele tinha um problema com mana, tinha nascido com uma grande quantidade, mas era incapaz de usar corretamente, e naquele dia que conheceu Carter, um pouco mais cedo estava tendo mais uma das festas com bebedeira na mansão Elizabeth. Já alterado chorando e aos berros reclamava para seu amigo de infância como não podia usar mana direito. Isso era um absurdo. Ficar dependendo de equipamentos mágicos. Com toda certeza foi por isso que sua ex-namorada, Karen, o deixou. Mas como tudo pode piorar, nesse momento seu amigo apenas diz que já que não estavam mais juntos, estava pensando em se declarar para Karen e se juntar a pesquisar dela de inserir mana em animais para eles crescerem. Saindo com um sorriso de perto dele.
Aquilo foi o suficiente para ele se entregar de vez àquela bagunça. Robbie apenas queria esquecer tudo, seus problemas, sua ex, aquela realidade com todos os feiticeiros. A bebedeira foi tão forte que ele só veio ter consciência das coisas já nos braços de Carter, escutando ele o chamar de Senhor Gatinho. Ele se perguntava por que ela estava o carregando, por que ela estava suja. E o mais importante, uma mulher o chamou de gatinho. Envergonhado pedia para ela o colocar no chão, conseguia andar sozinho, mas Carter não iria o soltar já que o chão estava sujo por causa do coelho. Ela tentava se explicar, o animal tinha simplesmente explodido depois de alguns golpes. Ele parecia não prestar muita atenção já que estava com uma baita ressaca. Mas sua mente de pesquisador parece ter acordo e começou a pensar, em toda situação, tinham injetado mana no coelho? Até que se assusta quando o cavaleiro de aproxima, questionando Carter pelo que aconteceu. Por que carregava aquele homem? Sussurrando para ele, ela pergunta se o Senhor Gatinho achava deles fugirem juntos. Sem esperar a resposta, ela corria com ele no colo. Claro que não ia dar muito certo para ele naquele estado. Acabou vomitando nela, ela foi levada pelo cavaleiro, teve que escutar muito dele, e ali em sua cela só pensava em toda sua trajetória como cavaleira, como não a ouviam, como sempre estava no local errado na hora errada, nem adianta explicar, eles não ouviram mesmo, seria lembrada como uma cavaleira imprudente. Mas tinha outra coisa que a preocupava ainda mais, como estaria aquele gatinho? Estaria seguro? Não. Tinha que tirar ele de sua mente. Mas isso parecia uma missão impossível. Tentava até malhar para ocupar a mente. E para sua infelicidade, foi visitada outros cavaleiros que apenas tinham ido para implicar e avisar que ela tinha sido designada a ser a guarda da quarta princesa. E como ela vivia no campo, seria transferida. Ela odiava isso. Quem cuidava da princesa eram cavaleiros abaixo dela, e agora estava ali, se sentia tão injustiçada. Nisso uma semana se passou, e na mansão Elizabeth Robbie ficou tranacada em seu quarto por vergonha, e apenas quando seu irmão foi novamente falar com ele, o escutando mesmo que não quisesse dizendo para ele ir comprar uma xícara que tinha quebrado da Yuri e não conseguiria ir lá. Ele começava a desabafar, nem tinha conseguido se desculpar com a mulher de cabelo azul, ela provavelmente o odiava, né? Mas ele deveria pedir desculpas. Será que ela ficará feliz de o ver de novo depois que ele vomitou nela? Se ela o achar nojento? O irmão lembrou novamente da xícara e ele aceita ir dizendo que faria isso por Yuri. Depois de comprar a xícara de Yuri, Robbie parou bem em frente à entrada do palácio, lembrando do ocorrido com Carter, acreditava que era uma oportunidade de se desculpar com a moça de cabelos azuis, usando sua magia, e ir até o local que a conheceu. Não tinha garantias que ela voltaria, poderia ter perguntado aos outros cavaleiros por ela, mas não queria isso, lembrava dela o carregando, precisava se desculpar pessoalmente. O dia passou e nada dela aparecer, ele voltou dia após dia se perguntando onde ela estaria, mas nada mudou. Nesse período Carter estava vivendo no campo como guarda da princesa, até que meses depois ela finalmente volta para a capital e como primeira ordem, ela tinha que verificar as redondezas da floresta, andando ali, ver uma luz e dela surgia Robbie chorando, a questionando, por que ela tinha demorado tanto. Nem sabia por que tinha esperado tanto. Apenas queria se desculpar e ir embora, mas ela nunca aparecia. Por algum motivo queria tanto ver o rosto dela. Tinha muito medo de a encontrar e se ela odiasse? Estava tão confuso. Não sabia o que fazer com todo aquele sentimento. Então apenas a esperou por todo esse tempo. Se chamava de feio. Carter o abraçava e dizia que ele não era feio. Tinha ficado tão eufórica por ele ter esperando por ela. Atualmente ela entendia que aquilo era amor à primeira vista. Ele estar ali era o maior feitiço e milagre dele. Ele era a pessoa mais adorável que existe. Como poderia não amar? Depois daquele breve encontro Carter trabalhava feliz. Agora tinha um namorado, o Senhor Gatinho. Os dias se passavam e eles estavam tão próximos. Ela sabia muito sobre ele até sobre o relacionamento anterior dele ter sido obra da família e não por sentimento. Em um dos seus dias animada, pronta para fazer o relatório ao vice-capitão, Adrian, ela escuta algo. Seu pai falava dela como se fosse um objeto, que por ser uma filha ilegítima dele só causava problemas. E já que o vice-capitão sempre a observava tinha uma ideia, depois que seu filho mais velho se consolidar na posição de herdeiro. Entregaria ela a ele, mas por ser nada mais que uma seminobre seria melhor ele a manter como amante ou segunda esposa. Falava até mesmo da mãe biológica dela, que foi destruída por Adria. A ligação dela com Robbie era tão forte, que ele longe sentia que precisava ir até ela, precisava saber como ela estava. Ele apenas sumiu aparecendo no mesmo local que eles se encontravam. Vendo Carter ali, ela não estava bem. Rapidamente ele a abraçava, estava ali por ela. Ele sentia o quão ruim ela estava, mas sabia uma coisa, ela era tão dura com aqueles sentimentos que jamais derramaria uma lágrima. Carter o abraçou por muito tempo e só quando estava mais calma conseguiu contar o que ouviu, o que viveu, tudo. Ele tinha ficado tão irritado. Queria acabar com cada um que fez algo com ela. Como poderiam ter essa audácia? Carter achava fofo o jeito dele, mas dizia que ela mesma iria lutar, apenas assim conseguiria acabar com isso. Iria lutar contra o Adrian. Robbie queria fazer algo por ela, poderia dividir sua mana com ela. Carter ficou confusa. Quando iria perguntar ele a beija se afastando corado. Ele entrou em desespero. Por que fez isso? Ela com toda certeza terminaria com ele. Robbie se desculpava de todas as formas, mas antes que pudesse continuar ela o puxa para si e o beija. Os dias se passaram. O vice-capitão Adrian tentava falar com ela. Carter apenas dizia que só iria ouvir quando aceitasse o duelo. Vendo o olhar dela ele lembrava de Mariana, mãe de Carter, seu antigo amor.
lembrava do dia que acabou com a vida daquela mulher, do dia que decidiu que seria parte da vida de Carter de uma maneira ou de outra. Finalmente ele aceitou o duelo. Chegado o dia, Carter tinha dito para Robbie não ir à luta por ser perigoso, mas ele não a deixaria sozinha. O duelo estava acontecendo, ela lutava com seriedade. Irritada mandava ele levar a sério a luta. Depois de vários golpes, ela conseguiu derrubar, Adrian a provocava. Em sua mente ele queria viver com ela, a mulher que tinha a mesma alma de sua amada Mariana, mas aceitaria ser o primeiro a perder a vida por suas mãos. Assim ficaria para sempre marcado na memória dela. Carter estava tão irritada que estava prestes a acabar com tudo aquilo. Robbie aparece impedindo, dizendo que se queria perder a vida ele resolveria isso. Mas não deixaria Carter, que era tão preciosa, fazer isso. Ele conseguiu acalmar Carter, trazer ela de volta à realidade mesmo enquanto Adrian gritava. Levando ela em seu tapete, criou uma ilusão de pedras caindo naquele local. Mas claro que as pedras que atingiam Adrian eram verdadeiras. Carter se sentia perdida. O que faria agora? Ele responde que ela não precisa fazer nada, tudo ficará bem, viva sua vida. Ou melhor, viveriam suas vidas juntos. O último especial já começa com uma confusão. Ao acordar Melissa ver seu marido diferente, ele tinha se tornado uma fofa criança de 8 anos. Depois do primeiro choque, ela conversa com Yona sobre a situação. O que poderia ter acontecido? Ali naquele quarto tinha um Nine criança apenas com a lembrança daquela idade. Por medo, o pequeno continuou fingindo que estava dormindo. Melissa sabia disso, queria entender o que aconteceu, mas antes de tudo tinha que cuidar dele. Ela se aproxima perguntando se ele estava com fome. O pequeno não responde, apenas reagiu quando ela pede para fazerem todas as carnes da mansão. Ele se senta rapidamente, dizia que não precisava disso, ela observava, era tão magro, pedia desculpas por tudo que falava, parecia tão assustado. Sem dúvida aquele era o Nine que vivia com os Fortons, precisava cuidar dele. Faria o dia dele incrível. Depois de conseguir convencer o pequeno de irem comer, ela pede para Yona chamar Yuri, em seguida levando o pequeno nos braços até o salão. De início ele estava assustado, tinha medo de cair, mas ficou encantado com o verdadeiro banquete que estava o esperando. Queria mostrar independência, achava que estava incomodando, então ele tentava comer sozinho, mas sempre queria cortar a carne, a faca caía. Melissa achava graça e não perdia a oportunidade de provocar. Já era a 7ª faca que caía. Fingindo uma cara triste, ela o questiona. Estaria querendo fazer parecer uma péssima adulta fazendo uma criança pedir tantas desculpas. Que maldade. Nine se assusta no início, mas após um breve tempo entendeu que aquilo poderia ser uma provocação. Ela ainda achava graça e não conseguia resistir a tanta fofura que ele tinha, mas notou a dificuldade do pequeno. Imaginando que ele poderia estar com muita fome, ela se aproxima, corta uma carne e o oferece. Corado ele recusa, dizia que podia fazer isso sozinho. Apenas quando ela insiste mais um pouco ele deixa, fechando os olhos e abrindo a boca. Melissa achava graça na expressão do pequeno, mas focou em o alimentar. Ele provou tantos pratos que no final já estava bem cheio, mas tinha uma preocupação. Aquilo era um sonho? Não queria que fosse. Se isso fosse apenas um sonho, quando acordasse estaria com fome naquele quarto vazio, tendo a companhia apenas dos livros. Aquilo fazia o coração de Melissa apertar. Como poderiam ter deixado esse pequeno lobo passar por isso? A manhã passou rápido. Quando Yuri chega encontra o Nine criança, o achava fofo. Vendo que ele continuava se escondendo atrás de Melissa, tinha certeza de uma coisa, mesmo criança, Nine ainda era o Nine. Em uma breve conversa com a duquesa, ela revela uma vez leu em livro sobre um boato. Na noite de lua cheia os homens-lobos podem ter seus desejos realizados. Melissa fica confusa. Nine queria voltar a ser criança? Mas pensando bem fazia sentido. Até mesmo ela, quando estava em momentos difíceis, pensava em como queria voltar a ser criança e não ter essas dificuldades. Nine deveria ter pensado mesmo. O tempo com Yuri não durou muito. Afinal agora ela era uma grande maga e estava bem ocupada. Mas antes de ir ela diz para esperarem esse dia acabar. Caso no dia seguinte Nine continuasse uma criança ela iria atrás de respostas. Agora Melissa tinha um objetivo. Fazer Nine brincar. Se divertir o máximo que desse. Perguntava do pequeno do que ele queria brincar? Tímido ele diz que qualquer coisa servia. Achava que tudo seria divertido com ela. A chamando de irmãzona. Ela surtava internamente. Como ele poderia ser tão fofo? Ela diz que brincariam bastante. Iriam ensinar tudo o que precisasse saber para terem um dia inteiro de diversões. Começando pelo pega-pega que no início era só os dois, mas logo todos os funcionários da mansão se envolveram. Até na hora da história eles dividiam os personagens e encenavam para o pequeno. Até mesmo brincaram de casinha. A mansão estava uma verdadeira loucura. Nine estava tão feliz e isso que importava. Ela imaginava que ele nunca tinha brincado com tanta gente assim. Então queria que ele se divertisse cada vez mais e que seu doce sorriso continuasse enorme. Ela estava tão firme nessa decisão de fazer o dia de Nine animado, que estava quase comprando um carrossel de ouro para ele. Só parando quando Yona interveio e a lembrou que quando ele voltasse ao normal daria uma bronca nela pelos enormes gastos. Mas ela não era a única a querer fazer tudo pelo pequeno. O jardineiro queria podar as plantas no formato do pequeno. O cozinheiro queria ir atrás do melhor cacau e um dos mordomos queria pegar férias para ir atrás de conseguir um país para o pequeno. Naquela loucura Yona era a única com consciência. No final da tarde as coisas estavam mais calma. Nine ainda brincava, mas dessa vez com o cachorro. Enquanto Melissa observava, crianças realmente tinham muita energia, mas vendo ele sorrindo lembrava de Nine adulto. Precisava dele, sentia a falta de seu marido, seu amor. Mas focou sua mente no agora, já estava tarde, então chamou o pequeno para jantarem e para ele possa tomar um banho. Depois da refeição a confusão foi formada de novo. O pequeno tentou mentir, dizia que conseguia tomar banho sozinho,
mas claro que foi pego na mentira, então os funcionários começavam a discutir quem o ajudaria. O jardineiro que poderia cuidar dele como se fosse uma delicada planta? Um dos mordomos que queria retribuir tudo que Nine tinha feito por ele? As criadas que eram as responsáveis por ajudar nos banhos? Melissa consegue mandar todos embora daquele ambiente. Ela iria o ajudar. Lavando o cabelo do pequeno, estava fazendo certo? Não tinha cuidado de nenhuma criança antes. Observando os cabelos ondulados do pequeno, ela diz que quando ele ficar mais velho seu cabelo ficará mais lindo ainda longo. Nine determinado, dizia que deixaria seu cabelo crescer. Melissa sorria, lembrando de seu amado e como ela brincava com o cabelo dele. Aproveitando para provocar o pequeno, ela usava espuma para fazer um novo penteado. Depois de muitas brincadeiras com espumas e risadas, ele estava limpinho, pronto para apenas tomar um leite com morangos e dormir. Claro que durante uma pequena conversa deles, Melissa não tinha como não provocar o pequeno, então com um sorriso dizia que era bom ele se casar com ela quando crescesse. O pequeno se assusta. Estava brincando com ele? Ela ainda ria da situação. O pequeno pensa um pouco e com coragem diz que se esforçará para crescer, ficaria maior que ela, e quando isso acontecesse ela não teria mais permissão de dizer que tudo isso era uma brincadeira, isso seria uma promessa, tá bom? Em segundos, notando que tinha falado, o pequeno fica corado, tímido tentando esconder o rosto. Ia para debaixo das cobertas dizendo que estava com sono. Melissa com um sorrisinho no rosto se deita ao lado dele. O pequeno a olhava, estava gostando de tudo isso, mas sabia que quando acordasse tudo sumiria, estaria sozinho de novo. Queria que tudo isso não fosse um sonho, mas era inevitável. Vendo a expressão do pequeno, ela promete que procurará. Em seguida perguntava se ele iria querer que ela cantasse. Mas tinha um problema, ela não canta nada bem. Mas mesmo assim o pequeno aceita. Escutando a voz dela ele acaba adormecendo. Como esperado ele acorda naquele quartinho na mansão Forton, sozinho, apenas com os livros que lhe faziam companhia. Mas diferente do que esperava, ele não estava chorando, estava determinado. Não poderia perder tempo. Teria que ler mais livros. Tinha que crescer logo. Aquele doce sonho se tornou sua esperança. Não lembrava mais o nome daquela mulher que estava com ele. Sua voz estava tão longe que quase não ouvia. Seu rosto já estava embaçado. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Custe o que custar, ele iria encontrar de novo. Já com Melissa, o pequeno Nine voltou a ser quem era. Seu mordomo, seu marido, seu amor, seu Nine. Agora sim, esse é o final de Bevari of Devilanes. Gostou? Siga para mais histórias.